Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A ressurreição de Jesus Cristo não foi num domingo de manhã. Mas a prática é quase universal de dizerem que os cristãos celebram o domingo como um dia do Senhor, porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo de manhã. Isso é uma das razões que são dadas. Mas, como eu disse, a ressurreição de Jesus não foi no domingo de manhã. Acredito ou não, o domingo era observado por pagãos por mais de 2000 anos antes da ressurreição de Cristo. Era no domingo que os adoradores dos Baalins se reuniam semanalmente. Sabia? Então, como é que esta prática, digamos assim, entre aspas, invadiu a igreja cristã? Como? Quando? E onde é que a guarda de domingo foi originada? Ou, noutras palavras, onde é que Jesus mandou você observar o domingo? Como eu disse, Jesus não ressuscitou no domingo. Embora isso seja uma tradição, mas a tradição não é evidência. Vejam aqui em Lucas 24, versículo 1 a 3, diz: mas no primeiro dia da semana, sim, que é no domingo, alta madrugada, foram elas, as senhoras, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele já tinha ressuscitado. Quando Jesus Cristo estava a falar com os fariseus, eles pediram a Jesus Cristo um sinal de que ele era o Messias. Lembram-se? Isso está em Mateus, capítulo 12. E qual foi o sinal, o único sinal que Jesus Cristo disse que é o sinal de que ele é o Messias? E ele disse aqui em Mateus capítulo 12, versículo 39 e 40, diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Porque ele disse, mas que geração adúltera que está a pedir um sinal, como diz no versículo 39, e diz: nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E por isso disse, tal como 3 dias e 3 noites teve Jonas no grande peixe, no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites na sepultura. Ora, está claro que ele morreu antes de ser posto na sepultura, por isso teve morreu um período um bocadinho maior, basicamente umas 3 horas antes de ser enterrado. Vejam então aqui em Jonas, capítulo 1, versículo 17. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Não é um livro que normalmente vamos aí frequentemente e às vezes torna-se um bocado mais difícil de encontrar e de ir até lá.
Aqui está. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até eruditos e pessoas que são críticos na língua hebraica admitem que este período de 3 dias e 3 noites era exatamente 72 horas. 72 horas. E Jesus Cristo disse que seria o mesmo período que ele estaria na sepultura. Podemos perguntar, então Jesus Cristo sabia quanto tempo era num dia e quanto tempo era na parte da noite, quanto tempo era a parte diurna do dia e quanto tempo era a parte da noite desse dia? Vejam em João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 9 e 10. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Então Jesus sabia muito bem que a parte diurna do dia tinha 12 horas. E se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Por isso, se o dia é 12 horas, a noite também era 12 horas, 24 horas por dia. E por isso, Jesus Cristo sabia muito bem, quando disse que ia estar no sepulcro por 3 dias e 3 noites. São 12 horas vezes 3 dias, são 36, e 12 horas vezes 3 noites, que são outros 36, que fazem um total de 72 horas. Até uma criança na escola primária sabe contar que 72 horas não se encaixam de sexta-feira à tarde até ao domingo de madrugada. Simplesmente não se encaixam, irmãos. Não se encaixa. Aliás, há outras profecias de Jesus Cristo que ele disse quanto tempo estaria na sepultura. Veja aqui também em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário, isto é, Jesus estava a ensinar a eles, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Como vimos, estaria na sepultura 72 horas, como vamos ver, foi um período de cerca de 3 horas entre quando morreu e foi sepultado, e por isso teria sido um bocadinho mais do que exatamente 3 dias. Por isso foi depois de 3 dias. É o que lê-se aqui. Depois de 3 dias ressuscitasse, depois de ser morto. Basicamente 3 dias depois. Veja também a Marcos capítulo 9, versículo 31. Um capítulo mais à frente, diz assim: porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. 3 dias depois. Por isso vê-se, uma vez mais, que 3 dias depois de ser morto vai ressuscitar. Veja também em Mateus 27, 63. Mateus 27, 63. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos que aquele embusteiro, enquanto vivia, isto eram os sacerdotes e os fariseus dirigindo-se a Pilatos, disseram a Pilatos: Senhor, lembramos-nos de aquele embusteiro, referindo a Jesus Cristo. Enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Foi exatamente o que lemos, que Jesus Cristo tinha dito isso.
E por isso é que puseram guardas ali na sepultura, porque dissessem, olha, se vierem lá roubar o corpo, assim, ninguém pode roubar o corpo. E por isso eles fizeram tudo que seria possível para Jesus Cristo, para o corpo de Jesus Cristo não poder ser roubado. Mas não foi roubado, foi ressuscitado. E por isso não podiam fazer nada com isso. Veja em João, capítulo 2, João, capítulo 2, versículo 19 a 21. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. Isto é, quando Jesus vai purifica o templo ao início do seu ministério, e perguntaram pois os judeus, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Uma vez mais, a pedir o mesmo sinal que Jesus mencionou em Mateus 12, 39 e 40, como lemos há pouco. E agora vejam aqui em João capítulo 2, versículo 19 a 21. E Jesus respondeu, destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, está a ser construída esta reedificação por Herodes do templo, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, que iria ser ressuscitado em 3 dias. E por isso vê-se que é muito específico que, uma vez de ser destruído, ser morto e ser posto na sepultura, ressuscitaria em 3 dias. E aí vê-se, uma vez mais, este período de 72 horas na sepultura. Então, vemos que 72 horas foi mencionado por Jesus Cristo várias vezes, de uma maneira ou de outra, 3 dias, 72 horas, 3 dias e 3 noites. E então, a que horas é que ele foi enterrado? Sim, a que horas é que ele foi enterrado? Porque 72 horas, então podemos determinar a que horas é que ele morreu. Ou vice-versa. Determinando a que horas é que ele morreu, podemos determinar 72 horas depois, ou pelo menos as horas em que ele foi sepultado, podemos determinar depois a que horas é que ele depois ressuscitou. E por isso, a que horas é que foi enterrado? Vejam aqui em Lucas 23. Lucas 23. Em Lucas 23, versículo 54. Lucas 23, versículo 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Isto é, aqui vê-se no versículo 53, está a falar tirando do mandeiro, porque ele já tinha morrido ou falecido, envolveram-no num lençol, versículo 53, e o depositaram num túmulo perto em rocha, onde ainda ninguém havia sepultado. E por isso, ele morreu. Vocês sabem a história, morreu. Pois um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com a designação dos outros, natural de Arimateia, como lemos no versículo 50 e 51, cidade de judeus, e que esperava o reino de Deus. Versículo 52, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E por isso então, depois de Jesus ter morrido, este homem então foi ao, digamos assim, aonde Pilatos estava, digamos assim, ao palácio. Isso demorou um bocadinho de tempo, e pediu autorização, e como vê em outras escrituras, em paralelo, não vou
virar a todas estas escrituras em paralelo para poupar um bocadinho de tempo, mas faça um apontamento. Mateus 27, 62 e Marcos 15, 52. Vê-se que fizeram isso à pressa porque era o dia da preparação e estava a aproximar o sábado. Imediatamente pensamos, olha, está a aproximar o sábado, por isso era sexta-feira. Sim, mas lembrem-se, irmãos, era um sábado semanal ou era um sábado anual? E você pode dizer, mas não pode ser um sábado anual. Por exemplo, hoje em dia, por exemplo, na nossa sociedade, existem dias feriados. Existem feriados, não é? E também esses feriados, geralmente, esses dias comemorativos de feriados do mundo, podem cair em dias diferentes de semana, de ano a ano. Por exemplo, se você vive no Brasil, o dia 21 de abril é o dia de celebração ou de memória de quando Pedro Álvares descobriu o Brasil. E então é um feriado. Sim, por isso podia dizer que há certos dias de descanso, por exemplo, domingo, que não trabalha, e também há um feriado, que seria um dia de descanso anual, em que as pessoas guardam, assim, uma vez por ano. Por outro lado, se você vive em Angola, por exemplo, o dia 11 de novembro é o dia da independência. E então vocês guardam esses dias como feriados. No plano de Deus é a mesma coisa. Há dias santos anuais. Levítico 23 menciona vários dias santos anuais, que são celebrados uma vez por ano. Tal como, por exemplo, o dia da comemoração de quando Pedro Álvares descobriu o Brasil, ou o dia da independência da Angola, você só celebra uma vez por ano. Não vai dizer, olha, eu vou celebrar todos os meses, vou celebrar esse dia. Não, não é. São festas ou celebrações ou cerimónias ou comemorações anuais. Igualmente, Deus também tem as suas festas, que são simbolismo do plano de salvação de Deus para a humanidade, que são celebradas anualmente. E por isso está aqui a falar, era começava o sábado. Ora, seria antes do sábado semanal ou seria antes do sábado anual? Ora, não podia ser antes do sábado semanal. Porquê? Porque se fosse numa sexta-feira, e foi enterrado então nessa sexta-feira, porque ele tinha morrido umas horas antes. Vemos noutras escrituras que ele morreu há cerca das 15 da tarde, às 3 da tarde. Vamos ver, vejam, já que estamos aqui, vejam agora no versículo 44 de Lucas 23. Diz assim, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, hora sexta, eles começavam a contar. No período dos judeus, os judeus estavam em Jerusalém, nessa era, embora estivessem debaixo do governo romano, os judeus contavam a parte diurna a partir das 6 horas da manhã, e a parte noturna, para tipos de calendário e coisas assim, calculavam ou mencionavam que seria depois das 6 da tarde. E assim, diz assim, era quase a sexta hora. Ora, a sexta hora, começando às 6 da manhã, quer dizer que era o meio-dia. Escurecendo-se o sol. E escurecendo-se o sol não foi por causa de um eclipse, porque era impossível haver um eclipse durante o período da lua cheia, porque isto era um período de lua cheia. Isto foi um milagre. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ora, a hora nona seria, começando a contar das 6 da manhã, a hora nona seria às 15 horas da tarde, 3 da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em voz alta, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Quer dizer, ele faleceu
cerca das 3 horas da tarde, neste dia antes do sábado. Ora, não pode ser um sábado semanal, porque vimos que ele esteve na sepultura 72 horas. Ora, se fosse enterrado na sexta-feira à tarde, teria que estar lá até sábado à tarde, até domingo à tarde, até segunda à tarde. Por isso, ele só ressuscitaria segunda lá para o pôr do sol. E vimos que no domingo ele já tinha ressuscitado. Por isso, não podia ter sido numa sexta. Escrituras em paralelo a esta de Lucas 23, 44 a 46, que diz que ele morreu à 9ª hora, são escrituras como Mateus 27, 46 e 50 e Marcos 15, 34 e 37. Vocês podem marcar estas escrituras e ir estudar isto com o seu próprio tempo. E vemos aqui, em Lucas 23, onde estivemos a ler há pouco, vou reler de novo. Então este homem chamado José, membro do Sinédrio, foi e procurou a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus, como lemos noutras escrituras. Pilatos ficou surpreendido que ele já tinha morrido, já tinha falecido, então disse, está bem, então. E assim ele teve autorização de tirar Jesus do madeiro e então puseram num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. E isso está claro, não era um túmulo que era muito longe, não era muito longe, porque quiseram fazer isso antes do sábado, antes do pôr do sol. E por isso acabou por ser sepultado, digamos assim, mesmo antes do pôr do sol, ou digamos assim, praticamente no pôr do sol. Foi nessa altura. Vejamos, e por isso vemos que para poder estar 72 horas na sepultura, e visto que no domingo de manhã já estava ressuscitado, de madrugada, quer dizer que ele ressuscitou nessa mesma hora, lá para as 6 da tarde, mas no sábado, ao fim do sábado, às 6 da tarde. Isso vê-se, faz esse cálculo muito, muito simples. Vemos então em que dia que ele ressuscitou. Vejamos de novo, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Lemos há pouco Marcos, mas para fazer isto bem claro e repetir isto com cuidadosamente, diz assim, Marcos capítulo 16. Diz assim, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quer dizer, no primeiro dia da semana, quer dizer, cedo, de manhã, antes do sol subir, antes do nascer do sol. E por isso ainda é escuro. Diz, olha quem é que vai a remover a pedra. E olhando, viram, versículo 5, que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizadas. E depois diz no versículo 6, ele, porém, este jovem, que era um anjo, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto, onde o enterraram, onde o puseram aqui. Ele já não está aqui, já não estava lá. Por isso, no domingo de manhã, quando as damas foram lá para o embalsamar, no domingo de manhã, ele já não estava lá. Quer dizer que ressuscitou às cerca das 6 da tarde, no sábado, o que então põe 3 dias antes, foi crucificado, menos 3 dias, quer dizer que foi crucificado e enterrado
na quarta-feira, morreu à quarta-feira às 3 da tarde, e depois tiraram o corpo, como vimos José, o pôs num lençol e o procurou uma cave para o pôr, e fez isso à pressa antes desse sábado, que começava na quarta-feira ao pôr do sol. Isto era, portanto, um sábado anual. Um sábado anual. Vejam também aqui, quando foram ver aqui em Mateus 28, versículo 5 a 6, Mateus 28, versículo 5 a 6, lê-se assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Como tinha dito. Não só que ressuscitou, mas que ressuscitou, tal como ele disse, 72 horas, como ele profetizou. Cumpriu a profecia depois de estar 3 dias na sepultura. Isso, aliás, irmãos, é uma profecia dos dias de Daniel. Vejam em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, versículo 24 a 27. 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Quer dizer, 70 semanas, diz assim no versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E por isso, nesse período, período que essa ordem foi em Esdras capítulo 7, versículo 13 e versículo 21, que foi no ano de 457 a.C., essa ordem saiu, e então houve 7 semanas e 72 semanas, quer dizer, cada semana representando 7 dias, e com profecia de um dia por ano. Então isso seria um total de 69 semanas. Ora, 69 semanas vezes 7 dias por semana representa um total de 483 anos. Então, 483 anos do ano de 457 a.C. nos põe exatamente no ano de 27 da Era Corrente, acerca desse período da Páscoa, durante esse período da Páscoa. E depois diz, depois das 62 semanas, quer dizer, das 7 mais 62, quer dizer, depois das 69, isto é, na 70ª semana, neste período de 7 anos, será morto o ungido. Então o ungido vai começar a pregar e vai ser morto. Diz assim, e depois diz, veja aqui no versículo 27, ele fará, o ungido, fará aliança com muitos, isto é a nova aliança, por uma semana, por 7 anos. Na metade da semana, que é 3 anos e meio, e por isso Jesus Cristo pregou por 3 anos e meio, e quando ele voltar, vai continuar essa semana a pregar no mundo nos primeiros 3 anos e meio da vinda dele. Mas aqui está um dualismo, que ele morreu na metade da semana, isto é, na quarta-feira, no meio da semana. E por isso está aqui um dualismo. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quer dizer, a morte de Jesus Cristo fará com que não será mais necessário ter os sacrifícios de bodes e cordeiros da antiga aliança. E por isso hoje esses não existem. E por isso foi profetizado que Jesus Cristo, que o ministério de Jesus Cristo seria por um período de 7 anos, mas a primeira parte desse ministério seria 3 anos e meio, e que ele morreria ao fim desses 3 anos e meio,
tal como aconteceu, do ano de 27 até o ano 31. Ele começou o seu ministério no ano 27, cerca do período das trombetas, ou pelo menos da festa dos tabernáculos, e morreu 3 anos e meio, no ano 31, no período da Páscoa. Mas morreu nesse ano, era uma quarta-feira, ano 31. Então, aqui se vê que a profecia foi cumprida. A profecia foi cumprida. Em que dia é que Jesus Cristo foi crucificado? Numa quarta-feira. E foi antes de que sábado? Antes do sábado anual. Qual era o sábado anual? Era o primeiro dia dos pães asmos, o dia 15 de Nissan. Quando lemos Levíticos 23, vemos que o dia 15 de Nissan era um dia de santa convocação, que não devem fazer o trabalho diário, isto é, um dia tipo de feriado, digamos assim, sábado, falando nas palavras de Deus, e o dia anterior, o dia 14, era o dia da Páscoa, que era o dia em que o Cordeiro Pascal tinha sido morrido ao início do dia 14, o Cordeiro da Páscoa, em Êxodo 12, puseram o sangue do Cordeiro nas vergas das portas e nas ombreiras e na verga, e à meia-noite, então houve que o Senhor passou por cima daqueles que tinham sangue nas portas, mas os egípcios que não tinham sangue nas portas e morreram os primogênitos. E depois eles foram ditos, olham, saiam daqui. Por isso aconteceu no dia 14. Igualmente, no ano em que Jesus Cristo morreu, lemos em Lucas 22, vamos ver aí, se faz favor, Lucas 22, versículo 14 e 15. E diz assim, chegar a hora, bem, vamos ler então versículo 13, por exemplo. Ou vocês podem ler versículo 11, diz, onde hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. No versículo 13, e indo, tudo encontraram como Jesus lhes disseram e prepararam a Páscoa. E chegar a hora quando? Depois do pôr do sol, ao início do dia 14, que então teria sido, quando? Na terça-feira à noite. Então, diz aqui, chegar à hora, versículo 14, não é só no dia correto, mas na hora correta. Chegar à hora específica. Pôs Jesus à mesa com os discípulos, e versículo 15, disse Jesus, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa antes do meu sofrimento. Queridos irmãos, não era uma ceia qualquer, era a Páscoa, no dia da Páscoa, que era um dia de comemoração, de lembrança anual, tal como, por exemplo, vocês em Brasil, no dia 21 de abril, é a memória de Pedro Alves, e não podem dizer, olha, vou fazer no dia 23, ou no dia 15 de janeiro, ou coisa assim. Não, é no dia 21 de abril. Não podem fazer todas as semanas, não podem fazer isso todos os meses, fazem isso anualmente na data. Igualmente aqueles em Angola, dia 11 de novembro, que é o dia da independência, fazem isso na data. Igualmente, a Páscoa era feita no dia 14. Então, de maneira que Deus vê os dias, é de pôr do sol a pôr do sol, e por isso, ao início do dia 14, foi quando mataram o cordeiro, ao início do dia 14, foi quando Jesus Cristo celebrou a Páscoa, depois, durante essa noite, ele foi traído, e durante a parte diurna do dia 14, foi crucificado, e do meio-dia até às 3 ficou escuro da tarde, e às 3 da tarde ele morreu, e então foi posto no sepulcro rapidamente, antes do sábado anual, que era o início do dia 15 ao pôr do sol, que era o primeiro dia dos pães asmos. E por isso ele morreu nessa quarta-feira, que era o dia 14, e foi posto no sepulcro, digamos assim, ao fim da quarta-feira, ao fim, na altura
praticamente o pôr do sol, e ao início do dia seguinte, do dia 15, que era ao pôr do sol dessa noite, dessa quarta-feira à noite, de quarta para quinta. E então, quinta foi um dia santo, digamos assim, entre aspas, um dia feriado, um sábado. Por isso, vemos que esse sábado era um sábado anual, que nesse ano foi uma quinta-feira, ou aliás, começou na quarta-feira ao pôr do sol. Quarta-feira ao pôr do sol e durante a quinta-feira na parte diurna. Por isso vemos que é muito claro, Jesus Cristo observou a Páscoa à hora correta, ao dia correto, e depois vimos que ele esteve na sepultura 72 horas e que ele ressuscitou no sábado e não no domingo. E por isso as pessoas dizem, eu guardo o domingo, porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. É uma tradição falsa, porque ele não ressuscitou no domingo, ressuscitou no sábado, lá para a volta das 6 da tarde. Ora, vejamos então, porque estamos a estudar acerca onde é que Jesus mandou nós observarmos o domingo, vamos ver mais algumas outras escrituras importantes. Primeiro, Marcos 16, versículo 9. Esta é uma escritura que algumas pessoas ficam um bocado confusas, e vamos então ver essa escritura também. Marcos 16, versículo 9. Marcos 16, versículo 9. Versículo 9. Versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demónios. Ora, como devem saber, no grego não havia vírgulas, não havia pontuação. E por isso os tradutores, da melhor maneira que puderam, escreveram: havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, dá a impressão que ele ressuscitou de manhã cedo no domingo. Mas vimos que não podia ser, baseado em profecia, baseado que foi no meio da semana, que foi numa quarta-feira, baseado que ele teve que ter no sepulcro 72 horas, não podia ser. Então, onde é que está este mal entendimento aqui no versículo 9? É a falta de uma vírgula. Vejamos, versículo 9. Havendo ele ressuscitado, vírgula. De manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demónios. Ele já tinha ressuscitado. Sim, ressuscitou no sábado à tarde, perto do pôr do sol, ou à volta do pôr do sol. Depois, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, isto é o domingo, cedo, ainda era escuro, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demónios. Por isso vemos, não há contradição nenhuma, se pusermos a vírgula no local correto. Tudo bem. Outra escritura que às vezes as pessoas ficam confundidas com isso é Lucas 24, versículo 21. Lucas 24, versículo 21. Ora, Lucas 24, versículo 21. Ora, nós esperávamos estas pessoas estavam a falar com Jesus Cristo no caminho de Emaús, e estavam a dizer a Jesus Cristo, ora, nós esperávamos que fosse ele, Jesus Cristo, quem havia de redimir Israel, que fosse o Messias e viesse salvar o país, porque estavam à espera da segunda vinda de Cristo e não esperavam o servo sofredor da primeira vinda de Cristo. Embora há muitas profecias acerca de que o Messias teria que vir como um servo servidor, e se não olhavam a isso, só olhavam para as profecias que ele viria reinar como um rei dos reis e senhor dos senhores. Que é correto, ele virá, mas será na sua segunda vinda. E por isso estavam a pensar que Jesus Cristo havia de redimir
a nação nessa altura. Mas, depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que as coisas sucederam, então vejamos, isto era num domingo. Vemos aqui que era o domingo, estavam no caminho de Emaús, quando Jesus Cristo se aproximou com estas pessoas e começou a falar com eles. E diz, já este o terceiro dia. Ora, se domingo fosse o terceiro dia, então o sábado teria sido o segundo dia e a sexta-feira teria sido o primeiro dia. Mas então como isso pode ser? Mas aqui está um erro novamente na tradução. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz, já faz 3 dias que tudo isto aconteceu. Isto é, foi traído e morreu e já faz 3 dias já tinham passado. Sim, a quinta-feira já tinha passado, a sexta-feira já tinha passado e o sábado já tinha passado. 3 dias já tinham passado. E por isso já passa 3 dias, já faz 3 dias, já tinham passado 3 dias que isto tudo aconteceu. Um problemazinho pequeno aqui na tradução também. E vemos que às vezes pessoas fazem erros inocentes, são pessoas sinceras, mas fazem erros que podem causar alguma confusão às pessoas. Tudo bem, vamos ver outro assunto que é importante neste, que é as damas e as especiarias. Ora, vejam aqui em Mateus 28, versículo 1. Mateus 28, versículo 1. Mateus 28, versículo 1. Diz aqui, no findar, agora eu vou dizer como está no grego. No grego está no plural. No Mateus 28, versículo 1, diz assim, no final dos sábados, plural, no grego, ao entrar primeiro da semana. Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Em primeiro lugar, foi depois dos sábados, porque foi o sábado anual, foi numa quinta-feira, e o sábado semanal, que foi, está claro, num sábado. Depois dos findar dos sábados, ao início do primeiro dia da semana. Foi Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. E depois, um bocadinho mais, vejam também em Marcos 16. Marcos 16. Versículo 1. Marcos 16, versículo 1. Passado o sábado, qual sábado? O sábado anual. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Quando é que foram comprar os aromas? Depois do sábado, está claro? Teve que ser o sábado anual, que é depois da quinta-feira. Então, na sexta-feira, está claro, fizeram as camas, fizeram as coisas de caseiras, e então as damas depois se reuniram e foram ao mercado fazer as compras, depois foram para casa e prepararam as várias ervas e coisas assim para fazer estes aromas para embalsamarem. Fizeram isso na sexta-feira, passado o sábado, para ir embalsamá-lo. Vejam então agora em Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 56. Lucas 23, 56. Diz, está aqui a falar, as mulheres viram, no versículo 55, tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo ali fora depositado. Então quando? Depois do sábado semanal, está claro, se retiraram preparar os aromas e bálsamos.
Por que eu digo que foi depois do sábado semanal? Porque lemos há pouco em Marcos 16 que compraram as especiarias depois do sábado. Está claro que foi o sábado anual. Tiveram que as comprar primeiro e depois de as comprar é que as prepararam. É lógico. E por isso diz, prepararam os aromas e bálsamos. E depois, diz assim, continua a ler no versículo 56, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, pondo Marcos 16, versículo 1, com Lucas 23, 56, vemos que depois do sábado anual, isto é, na sexta-feira, depois da quinta-feira, na sexta-feira, foram comprar os aromas, as especiarias, as ervas para fazer estes aromas para o embalsamar. Depois foram para casa preparar, ainda na sexta-feira. E depois, ao fim da sexta-feira, antes do sábado, descansaram o sábado. Observaram o sábado. E depois, no domingo de manhã, foram à sepultura para o embalsamar. E ele já não estava lá. Vemos que isto tudo se encaixa na história aqui das damas e as especiarias. E por isso vê-se que é claro que Jesus Cristo não nos ressuscitou no domingo. Vimos isto por vários pontos. Por isso, dizer que devemos guardar o domingo porque é o dia da ressurreição de Jesus Cristo, isso é falso. Porque vimos tantas escrituras, tantas provas que ele ressuscitou no sábado e quando as damas foram lá no domingo, ele já tinha ressuscitado. Ora, outras escrituras a mencionar, veja aqui, é Lucas 24. Estamos aí mesmo em Lucas, vejam aqui Lucas 24, versículo 1. Aqui está um ponto interessante. Mas, no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Está a ver que, então, foram para o túmulo, no primeiro dia da semana, que é no domingo, para trabalhar. E por isso, o sábado, deliberadamente, não fizeram isso no sábado, porque já tinham preparado as especiarias na sexta-feira, descansaram o sábado e depois foram trabalhar no primeiro dia da semana. Por isso, o domingo era um dia de trabalho. Jesus Cristo não mudou isso. Outra escritura que às vezes as pessoas fazem assim uma pergunta é em João, capítulo 20, versículo 19. João, capítulo 20, versículo 19. E diz assim, ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, quer dizer, isto foi depois de depois de ele ter morrido, estavam ali reunidos. Mas porquê que estavam reunidos? Sim, estavam reunidos no primeiro dia da semana. Porquê que estavam reunidos? Estavam reunidos porque tinham medo dos judeus. Não estavam reunidos ali, escondidos, porque estavam a observar um dia santo. Estavam ali reunidos, preocupados, porque tinham medo dos judeus. Acabaram de matar Cristo, vão matar a nós agora. Estavam. Então veio Jesus e pôs-se no meio deles e diz: Shalom. Shalom quer dizer paz esteja convosco. É uma palavra hebraica, quer dizer shalom, paz. E por isso vê-se aqui que nesse momento eles ainda não acreditavam que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Ora, quando Jesus Cristo apareceu perante eles então ficaram, ele ressuscitou mesmo. Mas depois vem a história de Tomé, que duvidou, teve dúvidas. Todos eles não acreditavam. Quando viram e apalparam, viram, tudo bem. Mas então Tomé disse, eu tenho que ver também, senão não acredito. E por isso vemos que João 20 não está a falar aqui que neste primeiro dia da semana estavam a ter um culto. Não. Diz que estavam ali
com as portas trancadas na casa. Porquê? Com medo dos judeus, porque estavam com medo que eles fossem os próximos a ser assassinados. Tudo bem. E agora, vamos andar uns anos para a frente, acerca da situação de Paulo. Em Atos. Vamos então ver Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. E há outras escrituras de Atos que podia mencionar, mas simplesmente vou mencionar um ou dois aqui. Atos capítulo 18, versículo 1 a 4. Depois disso, deixando Paulo Atenas, isto foi durante a segunda viagem missionária, cerca dos anos 50 depois da Era Corrente, isto quer dizer quase ou praticamente 20 anos depois de Cristo ter falecido. Diz assim, foi para Coríntios, lá encontrou certo judeu chamado Aquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Por isso, houve este decreto que Cláudio proclamou no ano 49, e por isso isto foi praticamente no ano 50 ou 51, à volta disso. Então, Paulo se juntou com estas pessoas, Aquila e Priscila. Versículo 3. E posto que eram do mesmo ofício, eram da mesma profissão, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Trabalharam junto. Por isso trabalhavam durante os dias da semana. E versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuindo tanto judeus como gregos. Aqui vê-se que Paulo trabalhava durante a semana, mas reunia-se no sábado com os gentios. Por diz aqui, tanto judeus como gregos, com os gentios. Veja então também em Atos capítulo 20, versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, quando, estando nós reunidos para o fim de partir o pão, por que estavam reunidos? Para comer. Para comer. Tinham uma refeição. E diz assim, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. O que é que se passa aqui? O que se passa é o seguinte. Tiveram um culto no sábado. Depois do sábado, depois do culto, tiveram uma refeição. Seria depois do pôr do sol, que era o primeiro dia da semana. Mas era sábado à noite. Mas era o primeiro dia da semana. Continuaram a falar. E a conversar, e a falar, e a falar. Porque sabem, quando irmãos se juntam, falam. E estão a comer, e falam, e conversam. E diz assim, porque ele no dia seguinte, isto é na parte diurna do domingo, devia seguir viagem imediato. Exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. E por isso vê-se que ele falou até a meia-noite. E então é a história deste jovem que caiu do terceiro andar. E vejam aqui um bocadinho mais adiante. No versículo 11, subindo de novo, partiu o pão e comeu. Quer dizer, que ele não tinha morrido, estava tudo bem. E depois voltou, continuaram a comer. E versículo 11, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim continuou a falar com eles até ao amadurecer. E assim partiu. Partiu para onde? Partiu para a cidade a seguir, de Troade para Assós, que era, digamos assim, uma península, e ele então foi a pé pela península, porque os outros foram de barco. Durante essa noite levaram o barco, mas como era cerca de 30 quilómetros, enquanto eles estavam a navegar e levar o barco e levar as coisas de barco, Paulo então tomou o atalho, digamos assim, e foi logo e os encontrou depois na cidade seguinte, em Assós. Por isso é que diz no versículo 13, nós, porém, prosseguindo, embarcámos e navegamos para Assós, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra.
isto é, devendo ele ir a pé. Por isso vê-se isso que estavam aí a fazer essa refeição. Nesse versículo aí, no versículo 7, se vocês lerem na Bíblia da Linguagem de hoje, diz assim: no sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partirmos o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Vê-se até na Bíblia da Linguagem de hoje, diz que foi no sábado à noite. Outra escritura que às vezes as pessoas apresentam é em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não façam coletas quando eu for. Então estavam a fazer uma coleta de fruto. Vocês podem ler isso, que era fruto, em Romanos 15, versículo 25, 26, 27 e 28. Veem que estavam a fazer umas coletas de fruto. Porquê? Porque havia uma fome em Jerusalém e estavam a fazer este trabalho, a fazer esta coleta para depois enviarem, quando Paulo fosse lá e outros irmãos fossem em Jerusalém, levar essa comida para os irmãos lá. Por isso vemos que aqui que várias menções do primeiro dia da semana, quando é mencionado aqui na Bíblia, não está nada a falar que estavam a celebrar um culto no primeiro dia da semana. Simplesmente estava a mencionar que estavam a fazer certas coisas nesse dia. Paulo também nos diz: sigam o meu exemplo, o meu costume, a minha prática. Vocês podem ler isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo disse: sigam o meu exemplo, como eu estou a seguir o exemplo de Cristo. Mas vemos em Atos 17, versículo 2, vejam em Atos 17, versículo 2, diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados razoou com eles acerca das Escrituras. O costume, a prática de Paulo era de observar o sábado. E isso até fazia com os gentios. Observava o sábado. E por isso dizer, olha, o sábado é só para os judeus, não é para os gentios, é incorreto. Porque Paulo, segundo o seu costume, guardava o sábado e fez isto com os gregos também, porque leem isso no versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas mulheres, os judeus, porém, movidos de inveja, e por isso vê-se que eles continuaram assim, porque estavam a fazer isto no sábado, com os gregos, com os gentios. E por isso dizer, olha, não é preciso guardar o sábado, porque o sábado é só para os israelitas. Não é correto. Veja em Lucas, capítulo 4, versículo 16. Acabamos de ver que isso era o costume de Paulo. E qual era o costume de Jesus? Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, versículo 16. Vemos que o costume de Jesus também era, vejamos aqui, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. O costume de Jesus era de observar o sábado. Por isso, não existe qualquer autoridade bíblica para mudar o sábado para o domingo. Não existe qualquer autoridade bíblica para mudar o sábado para o domingo. Aliás, lemos que as leis de Deus são um sinal, podem ler isso em Êxodo 13, 9 a 10, que a lei de Deus é um sinal na nossa mente e na nossa mão para que a lei de Deus esteja na nossa boca. Também leem Êxodo 31, versículo 13, para que saibam, é um sinal. A lei de Deus, os sábados, os dias santos, são sinais para que saibam que Deus é o Senhor do sábado. E por isso também lemos em Apocalipse 14, que aqui está a paciência ou perseverança. Apocalipse 14, versículo 12, dos fiéis
dos santos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que está claro, inclui o sábado, e têm a fé de Jesus Cristo. Enquanto os que desobedecem a Deus têm um sinal diferente, que a Bíblia chama a marca da besta, que lemos isso em Apocalipse 14, versículo 9. Esses são os que desobedecem a Deus. E por isso vemos que a marca da besta é a desobediência a Deus, particularmente representada pelo mandamento, que é o sinal. O mandamento que é o sinal de Deus é o sábado e os dias santos. O mandamento que é o sinal de Satanás é o domingo e os seus feriados pagãos. Então, como é que isto infiltrou-se no cristianismo? Infiltrou-se desde os dias de Nimrod. Nimrod foi o primeiro falso profeta, Messias, lê-se isso em Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 10, e até lê-se em Oséias capítulo 2, versículo 13, que diz que vai castigar aqueles que guardam os dias dos Baalins, que não é nada mais, nada menos que os dias pagãos e o dia da adoração ao sol, que é o domingo. Vemos também em Ezequiel 20, versículo 16, 19 a 21, que rejeitaram os dias santos e os sábados de Deus. Todo o povo rejeitou isso. E então, isso já acontecia desde antes de Cristo. Como sabemos, no ano de 325 da Era Corrente, houve então o Conselho de Niceia. E o Conselho de Niceia forçou a religião guardar o domingo em vez do sábado e forçou a religião guardar o domingo de Páscoa em vez da Páscoa no dia 14. E por causa disso, muitos santos morreram durante a Idade Média e vocês podem ver que houve muitas pessoas que morreram por causa de não quererem guardar o domingo. Muitos deram a vida por causa disso. E, queridos irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Quando lemos em Hebreus 4, falando acerca do sábado, em Hebreus capítulo 4, vejam aí, por exemplo, começando no versículo 4, porque em certo lugar diz assim, no tocante ao sétimo dia, isto é o sábado, descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Isto é, falando aos israelitas que não entrarão na terra prometida. E sim, tiveram 40 anos no deserto, mas essa geração não entrou. Os filhos entraram, mas essa geração não entrou. Versículo 6. Visto, Hebreus 4, versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele. Isto é, no descanso, na terra prometida, no milénio, no reino milenial, no reino de Deus, no futuro, no descanso. Mas não entraram por causa de desobediência. Não entraram porque desobedeceram às leis de Deus. Não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determinado certo dia, hoje em dia, falando David, muito tempo depois, segundo fora antes, hoje, se ouvir a sua voz, não endureceis o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso na terra prometida, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, versículo 9, resta um repouso, palavra grega sabatismo, quer dizer um repouso sabático, ou digamos assim, um descanso do dia de sábado. Portanto, resta um descanso do dia de sábado para o povo de Deus, porque não só aponta para a criação, mas aponta para o descanso do futuro. E por isso, ainda resta, como diz na Bíblia da linguagem 2, diz assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia, que é o sábado. E por isso, o sábado é válido não só para os judeus, mas para os cristãos. Esse é o dia do Senhor. Jesus Cristo disse, eu sou o Senhor do sábado. O dia do Senhor é o sábado. Sim, o dia do Senhor, profeticamente, em Apocalipse, está a falar do tempo futuro. Mas, se quiserem falar que é um dia da semana, qual é o dia? O dia da semana, que é o dia do Senhor, seria o sábado. Por quê?
Porque Jesus Cristo diz, eu sou o Senhor do sábado. E também diz, eu criei o sábado para o homem. Não diz, eu criei o sábado para os judeus. Por isso, queridos irmãos, em sumário, em ponto de revisão e conclusão, a ressurreição de Jesus Cristo não foi num domingo de manhã. O domingo era observado por pagãos por mais de 2000 anos, antes da ressurreição de Jesus Cristo. No domingo, os adoradores dos Baalins se reuniam semanalmente. Essa prática invadiu a igreja cristã. Vimos claramente que não há nenhuma instrução de mudar o sábado para o domingo no Novo Testamento. Nenhuma. Zero. Imaginem o argumento que existiria se tivessem mudado isso, quantas disputas e quantas coisas haveriam escritas no Novo Testamento acerca disso. Porque escreveram muitas coisas acerca dos sacrifícios, fazer sacrifícios e da circuncisão. Imagine se fosse mudar o sábado. Quanto mais estaria escrito no Novo Testamento. Está claro, não há nada disso, porque nunca foi mudado. Queridos irmãos, esta prática de observar o domingo, que já era uma prática pagã antes de Cristo, desde os dias da Babilônia. Esta Babilônia, a mãe das prostitutas, a mãe das meretrizes e as suas filhas, que são as igrejas protestantes que estão a segui-la. Essa Babilônia, esse mistério, que sim é um mistério, que as pessoas não estão a entender, essa prática invadiu a igreja toda. E todo o mundo, praticamente, está a seguir isso. Vimos também que guardar o sábado é um sinal de Deus. Guardar os dias santos é um sinal, um teste de obediência a Deus. Está claro, não é o único sinal de obediência a Deus, não é o único sinal da verdadeira Igreja de Deus, porque existem outros sinais. Por exemplo, devemos estar a seguir a verdadeira doutrina de Cristo. Mas os sábados e os dias santos são claramente um sinal de provação, e vimos que não houve nenhuma, zero mudança do sábado para o domingo. Jesus nunca mandou observarmos o domingo. Nunca. Deus é mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, isso é um teste. A minha pergunta, em conclusão, irmãos, é a seguinte: você está a passar o teste ou você está a falhar esse teste?